Oi, gente, vocês não estão doidos, eu tô dublando esse vídeo porque esse microfone do meu celular tá uma loucura e aí o áudio não tá saindo como deveria sair, como vocês sabem, né? Já falei isso aqui várias vezes, quem me acompanha no canal sabe como tá complicada essa situação. Mas enfim, o vídeo de hoje que eu vim trazer pra vocês foi o vídeo de experimentando aquelas comidinhas veganas que eu fiz as compras lá do supermercado. Vocês viram que eu comprei várias comidas veganas e eu decidi trazer pra vocês, né? Eu sei que comidas veganas no geral não se resumem a comidas congeladas nem comidas rápidas de supermercado, mas o tema do vídeo que eu queria fazer era justamente esse, né? Eu já fiz um aqui experimentando algumas snacks, né? Assim, essas comidinhas rápidas, bestas, veganas, e aí agora eu quis trazer algumas coisas mais completas. Não mostrei meu café da manhã porque não foi vegano, né? Foi uma água de coco. Na verdade até foi vegana, porque foi uma água de coco com outras coisas. E aí eu vou mostrar pra vocês o que é que eu vou fazer. Que é justamente essa escondidinho de carne moída da Incrível Burger, que é da Seara, né? Como vocês sabem, a gente descobriu. E esse daqui que são os bichinhos de frango, né? Esqueci até o nome como é. Mas enfim, vocês sabem o que é. Daqui a pouco eu vou mostrar direitinho mais pra frente. E eu vou ver como é que faz direitinho e tudo mais. Vou explicando pra vocês. E aí eu falo um pouquinho sobre a questão das calorias, quanto é cada coisa. Eu vou tentar pra ver direitinho também com vocês. Mas assim, é bem mais nutritivo, assim, entre aspas, do que os congelados convencionais. Os dois dá pra ir na air fryer, né? Pelo que eu tava vendo aí. Mas os empanados, né? Os mini tiquinho, eu não sei como que vocês falam, gente. Até empanados de frango. Tava falando mais ou menos sobre eles. Nem eu consigo ouvir, gente, pra dizer pra vocês quais eram as informações, tá? Que eu tava falando aí. Mas são coisas veganas, livres de glúten, de lactose, todas essas questões que a gente já sabe, né? Que tem a base de vegetais. E aí eram bastante proteínas. Eu lembro que era uma quantidade de proteínas bem grande por porção, que os convencionais não tem, né? Os empanados de frango normalmente não tem essa quantidade toda de proteína. Tem um pouco de gordura? Tem. Tem um pouco de sódio também? Tem, porque tem que disfarçar um pouco do sabor e tem que dar. Mas enfim, no geral a gente tava lendo aí dava pra ver que era bem mais nutritivo, com valor nutricional bem melhor, assim, com proteínas e outras vitaminas até, mais do que os próprios industrializados convencionais, entre aspas, de carne ou frango que a gente conhece, né? Aí depois eu vim fazendo a mesma coisa aí agora com o escondidinho. Aí eu tava pensando como é que eu ia fazer na verdade, porque o escondidinho, ele serve a duas pessoas. Assim, se uma pessoa comer muito, um escondidinho dá pra comer uma pessoa. Mas como aqui em casa a gente divide bem tudo, eu mesmo a gente dividiu o escondidinho. E aí a gente experimentou um pouco dos empanados, porque a gente também queria experimentar os empanados, né? E aí eu acabei fazendo o escondidinho inteiro. É um escondidinho de carne moída. A massa, se eu não me engano, é uma massa de batata. Batata convencional, acredito que não seja batata doce. E eu tava lendo o valor nutricional dele, procurando, na verdade, né? Mas enfim, era assim, era menos do que o empanado, se eu não me engano. Tinha a questão das gorduras e tudo mais, mas era um pouco menos do que os empanados de frango. Os empanados tinham um valor nutricional um pouco melhor. Mas o empanado acabei fazendo fritos na frigideira, então acabou que perdeu um pouco desse negócio do valor nutricional, né? E enfim, como é escondidinho de carne moída, entre aspas, carne moída, não era mais batata mesmo que vinha. E aí eu tava enlouquecendo um pouco, decidindo o que é que eu ia fazer, onde que eu ia fazer cada coisa, porque eu ainda não tava certo na minha cabeça onde que eu ia fazer as coisas. Acabei tava vendo se podia botar na airfryer, ele falou que sim, mas o escondidinho não podia, na verdade era pra ser colocado no forno. Mas como a gente não tinha forno, eu tinha que fazer na airfryer porque era onde tinha pra colocar. E aí eu coloquei na airfryer, acho que se não me engano 15 minutos, numa temperatura de 120, 140 graus, que é um pouquinho mais morninha, pra não ficar queimado, né? Que esse é o perigo da airfryer. E os empanados eu fui fazer justamente na frigideira. Fiz na frigideira com manteiga, se eu não me engano, porque eu não tava querendo fazer na airfryer naquele dia, que eu queria provar diferentes propostas, né? E sabores também que poderia ter, pra ver assim, em relação ao gosto mesmo, ao sabor, se era parecido. Porque como eu tava fazendo pra mim e pro meu irmão, eu já tenho mais costume, mas ele não. Enfim, né, eu tava mostrando pra vocês o preço, né, de cada uma, tá aí, ó, o valor do empanado, R$16,29, e a lasanha também, o mesmo valor, R$16,89, eu acho. Lasanha não, é escondidinho, desculpa. Enfim, aí fui mostrar pra vocês como que era a textura dela. Textura não, né, o jeito dela, porque eu não mostrei, tinha esquecido de mostrar, tinha deixado esquentar um pouquinho, e acho que já tinha passado, era 5 ou era 10 minutos, e aí eu fui mostrar pra vocês como que tava. Ele tava começando a queimar um pouquinho em cima, ó, como dá pra ver.
E aí eu ia botar mais um tempo, porque a gente ainda tava, entre aspas, crua, né? Tinha que deixar um pouco mais de tempo. E até que depois eu vim até partir no meio pra poder congelar, a parte de dentro, que normalmente fica congelada, cozinhar melhor. Cozinhar, assar, fritar. Eu nem sei que termo a gente usa, porque acho que é assar, né? Na airfryer acho que ela assa. Porque é o vento que fica rodando quente. Aí ele assa tudo. Mas enfim, é isso. E aí depois eu mostrei que eu aumentei a temperatura e deu uma esquentadinha a mais. Aí dá pra ver que já deu uma tostadinha a mais, né? E já tava começando a ficar mais douradinha. Quando eu terminei ela, foi que eu fui fazer os empanados, porque aí era mais tranquilo de fazer. E depois a frigideira acaba esquentando mais rápido. Então eu fui fazer as outras coisas enquanto o escondidinho tava fazendo na airfryer. Aí eu já tava mostrando pra vocês a frigideira com a manteiga. Eu já tinha deixado esquentar um pouquinho, porque é tipo óleo, né? Aquele negócio. Se você botar com a manteiga fria, não fica muito bom, gente. Quando você for botar essas coisas assim pra assar na frigideira, tem que colocar já com a frigideira um pouco quente e o óleo ou a manteiga um pouco mais quente também, pra poder na hora que fritar ele ficar bom, porque senão fica mole, fica estranho. Aí eu tava mostrando pra vocês já o resultado dele assado, eu deixei queimar um pouquinho, mas a textura e o aspecto dele assim é bem parecido com o empanado convencional. E a lasanha, o escondidinho de carne moída, ficou assim, carne moída vegana, óbvio, né? Eu tentei fazer um take bonito pra poder mostrar pra vocês, mas não deu certo, quebrou. Gente, realidade, já tô cortando muito desse vlog aqui das comidas veganas pra poder mostrar pra vocês. Todo bulando em cima, porque a gente perdeu o áudio, mas enfim. E aí tava mostrando dentro também pra vocês verem, ó, o tantinho de carne moída, entre aspas, carne moída que vem comparado ao tanto de batata, né? Gente, e essa batata é muito boa. Eu não sei se eu já tinha experimentado, mas eu acredito que sim. Eu comentei que era muito bom, assim, com tudo misturado era muito bom. A massa, ela é bem amanteigada, ela é bem macia, que eu acho que eu acredito que seja de batata, né, que eu não tenho essa confirmação. Parece muito com o escondidinho convencional, de batata com a carne moída, entre aspas, né. Aqui em casa, pelo menos aqui em Fortaleza ou no Ceará, a gente tem a mania de fazer escondidinho de carne de sol, né? Aquela carne seca que o pessoal fala, não sei se é a mesma coisa, acho que não, charque. Enfim, que é uma carne que ela é tipo uma carne desfiada mesmo. E a massa normalmente é de macaxeira, aipim, mandioca. Cada lugar chama de um nome, né? Mas aqui a gente faz isso. Não era igual, óbvio, da minha mãe, porque o da minha mãe aqui em casa a gente faz com essas massas que eu falei pra vocês. Mas já comi também um escondidinho de batata com carne moída. E é parecido sim. Comendo separadamente, a carne moída ela é um pouquinho mais densa, assim. O gosto é diferente, é um pouco mais forte, é bem mais temperada, óbvio, porque eles fazem isso de propósito pra poder a carne ficar mais parecida. E o empanado não tem diferença nenhuma, gente. Não tem nenhuma diferença, inclusive eu achei ele melhor do que os outros empanados que eu já comi antes. Convencionais desses mesmo, porque não tem empanado bom, né? Todos eles são industrializados. Poucos, assim, que eu já comi era realmente feito do peito do frango, batido, triturado, ou daquela forma que o pessoal faz pra poder moer e fazer com creme, uma coisa que aí realmente é mais natural, porque esses que a gente compra, tipo, que tinha da Turma da Mônica, da Sadia, da própria Seara, são mais industrializados mesmo, assim, não tem praticamente nem gosto de frango, né? Um gosto industrializado que já se tem do mini chicken, que é a mesma coisa do que tem no McDonald's. Enfim, toda essa questão. Então, o empanado de frango é a mesma coisa. Não muda nada a diferença, porque o preço dele, pelo que a gente paga, a quantidade que a gente paga, é uma quantidade muito maior nas convencionais. Aí eu tô mostrando pra vocês um take também do escondidinho. Gente, o que é isso que eu tô querendo falar lasanha toda hora? Meu Deus. Enfim. E a lasanha no geral é isso, eu tava só reafirmando as questões que eu tinha falado. Comendo ela individualizada, você sente um gosto mais forte, mas comendo ela com arroz ou com outra coisa, assim, uma batata palha, com refri, o gosto passa bem mais tranquilo. Não é ruim, boa, daria pra comer outras vezes, mas por R$16 realmente, assim, é um valor mais alto, que aí às vezes com R$16 você poderia comprar outras coisas e preparar um prato em casa vegano, com queijo, ou outras coisas assim que a gente sabe que dá pra preparar, né? Enfim, com as próprias frutas também. Tem um canal que eu assisto aqui no YouTube, Calarica Vegana, que eu amo. Gente, eu não sou vegana, mas eu gosto muito de consumir conteúdos veganos. E eu sempre tô por dentro de tudo, dos assuntos, das comidas. E eu acho muito interessante também trazer essa pauta pra cá. Só Deus sabe porque eu tava falando aí nessa hora desse vídeo, porque nem eu não consigo ouvir aqui, tá? Parece um robô, um chiado, um negócio que só Deus na causa, mas Deus tem poder. E aí eu tava falando, né, sobre as comparações, eu acho que eu tava falando assim, pela leitura labial, a comparação com as outras comidas convencionais que não são veganas e o sabor delas, né? E aqui em casa eu dei pra todo mundo experimentar e todo mundo gostou.
Nesse momento eu tinha ido pra terapia, tinha voltado, e aí eu fui fazer o famoso kibe da Dona Anitta, né? Que é esse daí, da Futuro Burger, da Fazenda Futuro. Eu tinha uma expectativa um pouco alta, porque já comi outras coisas da Fazenda Futuro e gostei bastante. Então, assim, nunca tinha comido quibe na minha vida. Acho que comi quibe uma vez quando era criança. Era diferente. Eu comi ele fritado no óleo. Pode ser que isso dê um gosto diferente, dê um gosto melhor. Eu não sei, mas como você sabe que eu sou fitness, eu não ia fritar esse quibe no óleo. Gente, pelo amor de Deus, não tinha perigo. Aí depois eu já tinha sentado, tinha esquentado na airfryer. E eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é, né? Tava lendo aqui as questões dos valores nutricionais. Muito bom, a embalagem muito bonita, por sinal, né? E li a questão dos valores nutricionais, como eu falei pra vocês, é muito interessante, porque tem um valor nutricional bem legal, principalmente em relação às proteínas, né? Porque eu acho que normalmente como é feito com feijão, ervilha e outras leguminosas que falam, eu acho que tem bastante proteína, acaba que é muito bom. Soja, né? Então facilita muito, assim, pra você bater aquela meta. Pra quem é fitness, que tem a meta de proteínas, pra bater aquela meta de proteínas. Tem um pouco de gordura, né? Tem umas gorduras aí e tal. Tem uma quantidade de sódio, às vezes, que é um pouquinho elevadinha. Mas nada que também não tenha nas coisas de carne convencional. Então, pra mim, é super aceitável. Tá aí, gente, finalizado. Já tinha botado na airfryer, tinha tirado. Esse foi o resultado que ficou. Eu achei que talvez deveria ter ficado mais tempo. Eu senti ele com a textura meio grudenta quando eu peguei. E dentro o gelo parecia que tava tipo meio aguado. E era o gelo, quando ele derreteu, ficou meio grudento também. Eu não sei se é pela própria massa, né? Como ficou fora do congelador. Assim, do supermercado pra minha casa ficou meio assim, sei lá. Ficou grudento. Mas eu fui lá, né? Experimentar. Ele tem esse formato de quibe. Aí parece um pouco uma coxinha, mas era um quibe. E o que me veio, assim, de primeiro gosto, que eu me lembro, foi... Tava quente, né, óbvio. Um sabor de limão, que eu acredito. Eu não consumo quibe como eu falei pra vocês, mas eu já vi as receitas e eu sei que o quibe, ele tem esse sabor de limão, sim. Eu já vi o pessoal tomando e comendo coisas, assim, e botam limão nessa receita, porque... É árabe, né? Se eu não me engano, do Oriente Médio. Eu não lembro agora de onde é a receita do persa, sei lá. De onde é a receita egípcia. De onde é a receita do quibe. Eu não lembro, eu acho que é árabe. E aí eu senti um pouco assim, um gostinho de limão. Ele tinha um pouquinho de coisa picante, eu senti um gostinho picante. Não sei se todo quibe é assim ou se era só esse do quibe. E também, gente, eu tava comendo ele puro, sem nada, tá? Não tinha botado nenhum molho, nem nada. E nem refri eu não tava tomando, eu tava comendo ele puro justamente pra sentir o sabor. Achei bem macento, assim. Achei que dava pra comer, mas não me agradou tanto. Nessa etapa do campeonato eu já tinha pegado o refri pra poder beber e tinha pegado um ketchupzinho pra poder colocar pra ver se o gosto melhorava, gente. Mas é isso, porque não achei de todo ruim, dava pra comer, mas talvez foi o tempo de assar ou porque eu não fiz da maneira correta, eu não sei. Mas o gosto em si não é ruim, talvez é porque eu não gosto de quibe mesmo, sabe? Não é o meu salgado favorito, assim, se eu tivesse que competir com a coxinha, com o canudinho, que foi uma coisa que eu falei nesse vídeo, que aqui em Fortaleza a gente chama de canudinho, mas em canto que é rabo de tatu. Enfim, tem vários nomes, que é um salgadinho que é tipo um canudinho, um canudo mesmo, só que ele é um cone, é tipo um cone. E aí aqui a gente recheia com creme de frango. E tem canto que recheia doce, eu sei que tem canto que recheia doce. Mas enfim, não é o meu salgadinho favorito assim de festa. Eu peguei mais pra experimentar porque era da Anitta e da Fazenda Futuro, né? E aí, pra finalizar o vídeo de comidas veganas, eu tava finalizando comendo um hambúrguer, que eu já tava terminando, gente, esqueci de gravar. Mas também já tem vídeo aqui experimentando essa carne vegana aí da Fazenda Futuro, a carne defumada, que eu acho maravilhosa, muito boa, gostosa. Gente, é uma carne imensa, muito grande mesmo, assim, muito grande, que dá de 10-0 nessas carnes convencionais de hambúrguer que a gente compra de carne mesmo, sabe? De 10-0. Textura, gosto, sabor, tudo, eu gosto muito. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau!